Graça e paz, irmãos. Pode se assentar. Muito feliz com você que nos visita. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Louvamos a Deus pela sua vida, pela oportunidade de você estar conosco. E como é de hábito da nossa igreja, a gente passa o tema da ministração ao longo da semana. Então os irmãos já têm ciência sobre o assunto que nós vamos falar. O tema da palavra é o processo da caminhada cristã. Como é que é o nome, irmãos? Os irmãos entendem que a vida cristã é uma caminhada. Amém? Nós vamos falar sobre esse processo. O nosso texto base em Mateus capítulo 20, o Evangelho de Mateus capítulo 20. A partir do versículo 17. A minha Bíblia é uma NVI, uma nova versão internacional, que eu gosto. Mas se a sua for uma outra tradução, fique tranquilo, dá na mesma. Amém? Mateus 20, a partir do versículo 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Graças a Deus que ele ressuscitou, não é verdade, irmãos? Versículo 20. Então, aproximando-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: você não sabe o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Atrevidos, irmão, hein? Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Talvez nós tenhamos essa mesma mentalidade, né? Hierárquica, meritocrática, de posicionamento social, de hierarquização, quem vem primeiro, quem vem segundo. A gente vive numa sociedade, né, que ela estimula essa mentalidade de quem é os melhores, quem é a pessoa mais bonita do mundo, quem é o melhor jogador de futebol do mundo, quem é a pessoa mais inteligente do mundo, quem é a pessoa mais rica do mundo. Sempre nós vivemos numa sociedade que estimula essa mentalidade de quem é mais, de quem é melhor, de quem está acima, de quem venceu, quem está acima do bem e do mal, quem está no topo da cadeia alimentar. A gente vive numa sociedade que essa é a mentalidade. Só que eu venho falar nessa noite sobre o processo da caminhada cristã. A caminhada cristã não vai nessa variável. Amém? A vida cristã não segue essa variável de meritocracia, de rendimento profissional,
de quem é mais, de quem chega mais, de quem avança mais, de quem faz mais. Mesmo porque, venhamos e convenhamos, irmãos, se a nossa vida fosse baseada em princípios meritocráticos, sempre tem alguém melhor do que nós na área que nós exercemos. Sempre. Eu sou professor de português e de inglês. Com certeza, tem milhares de professores de português e inglês melhor do que eu nesse mundo afora. Você é um TI, é um técnico de TI, como o Eduardo ali. Tem alguém que é melhor em TI do que o Eduardo. E tem alguém que é melhor do que aquele que é melhor do que o Eduardo. A vida é assim. Sempre tem alguém melhor do que nós em tudo. O melhor sonoplasta, melhor técnico de som, melhor estrutura, melhor vocal, melhor extensão vocal. A gente vai brincando dessas coisas, tem melhor para tudo. Mas a gente não vê as pessoas discutindo quem é que serve. Quem gosta de servir e quem tem prazer em servir. E Jesus aqui nesse texto, né, ele começa a falar que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. E aí, nessa discussão toda, vem a mãe de um dos 2 discípulos pedindo para ele o quê? Eu quero te fazer um pedido. E Jesus fala, qual que é o pedido? Eu quero que os meus filhos fiquem um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os 2 discípulos estavam de acordo com a mãe, hein? Eles concordavam com a mentalidade da mãe. E Jesus pega e fala para eles o quê? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O cálice que eu tenho que beber, vocês não podem beber. E eles falaram assim, a gente pode? E Jesus dá uma palavra profética que nem eles sabiam que Jesus falou. Jesus falou assim, não só pode, como vocês vão beber. Ou seja, vocês vão ser mártires, vão sofrer pelo meu nome, vão morrer, vão ser crucificados de cabeça para baixo, vão ser judiados, maltratados, mas eles nem perceberam por essa linha, né, que Jesus estava dizendo. Eles entenderam de outra maneira, com certeza. E Jesus disse para eles, olha, mas sentar à direita, sentar à esquerda, não. É o meu pai que sabe quem vai sentar onde, quem vai sentar onde, e com quem vai sentar e onde vai sentar. Não é eu que vou decidir isso. Irmãos, quando a gente fala de esperança, a caminhada cristã é uma batalha. É uma batalha que começa no processo de conversão. Todo mundo aqui converteu um dia. Todo mundo converteu um dia. O que é converter? É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo mundo um dia converteu. Seja há muitos anos atrás, seja recentemente, seja mediano, mas todo mundo um dia converteu. O primeiro processo da caminhada cristã começa com a conversão. Converter-se a Cristo. O converter-se a Jesus. A palavra conversão, para quem já tirou carteira, já tirou uma CNH, fala que você é trocar de direção. Conversão é trocar de direção. Quer dizer que a direção na qual você estava andando não era a direção certa. Então você se converteu a Cristo, então você mudou de direção. A sua vida segue outros princípios agora. Sua vida segue outra didática, outra mentalidade, a mentalidade do reino, a mentalidade do céu, a mentalidade do servir, a mentalidade do descer, a mentalidade do se humilhar. Totalmente diferente da mentalidade secular. E isso é um conflito. Porque o mundo tem umas variáveis que a vida cristã não tem. Na vida social, você é estimulado, como acabamos de falar agorinha, você é estimulado a ser sempre o melhor o tempo todo. E na vida cristã, você não é estimulado a ser o melhor o tempo todo. A vida cristã, você é estimulado a ser servo o tempo todo. É uma via de mão dupla? Não, é uma via complicada. E Jesus começa esse discurso e eu queria que vocês pensassem comigo. A palavra processo vem também da palavra prosseguir, da caminhada. Aqui eu coloquei, processo é o mesmo que mover para frente, andar para frente, adiantar, ir adiante. Então processo fala de movimento, fala do andar. E andar para frente, não para trás, andar adiante. Andando para as coisas que estão adiante de mim, não para as que passaram. O que passou, irmão, não adianta. A gente não consegue recuperar o dia de ontem. A gente não consegue recuperar 10 anos atrás.
A gente não consegue recuperar 20 anos atrás. O que a gente tem para nós é o hoje, é o agora. É esse momento que você tem. É nesse momento que você tem que tomar as suas decisões. É nesse momento que você tem que decidir aquilo que você quer para a sua vida. E você sabe que as suas decisões de hoje têm influência no amanhã. As suas decisões de hoje influenciam o seu amanhã. As suas decisões de hoje refletem no seu amanhã. Mas as suas decisões de hoje não refletem no seu passado. Na verdade, o seu passado pode ajudar você a não tomar determinadas decisões que você tomou naquela época. A verdade, a função da história é trazer amadurecimento para nossas vidas. A função da história, do passado, é dizer onde nós erramos para que a gente não erre mais. É dizer onde a gente errou para a gente não errar mais. Então a vida cristã, a caminhada cristã é uma batalha sempre para frente. Sempre para frente. Amém? Os irmãos gostam de andar para frente? Os irmãos gostam de ir adiante, de avançar para as coisas que estão diante de você? É muito interessante. A caminhada é uma ação natural de deslocamento do ser humano. Caminhada é uma ação natural de deslocamento, do mover. Então quer dizer que para existir caminhada eu tenho que andar, certo? Para existir caminhada eu tenho que decidir mover. Para existir caminhada eu tenho que decidir gastar energia. Porque movimentar, andar, é gastar energia. Ficar parado, você economiza energia. Mas andar, você gasta energia. Você gasta suor, você gasta tempo. Você gasta sola de sapato, você gasta roupa, você gasta joelho, você gasta cartilagem, você gasta saúde. Tudo que você decide andar nesse processo de sair, você vai gastar. Então a caminhada é essa ação natural de deslocamento do ser humano. Andar de um ponto para o outro, percorrer, avançar, locomover. Então a vida cristã é um negócio seguinte, irmãos, é um movimento contínuo. A vida cristã é um movimento contínuo. Você começa na conversão e só para no caixão. E isso a gente precisa ter em mente, que a vida cristã é isso, é esse processo. Não tem esse negócio de um dia eu paro, outra hora eu retomo, um dia eu paro, outra hora eu retomo, eu paro uns 2 anos, volto depois. Não, a vida cristã você começa, decide, converte-se a Cristo, decide andar com Ele, e a partir daquele momento você começa uma caminhada. E essa caminhada, esse deslocamento natural é em direção a Ele. É em direção a Ele. E ir em direção a Ele, lá Ele mesmo falou que o caminho era estreito e que a porta era estreita. Ele estava falando da dificuldade que seria esse processo de andar em direção a Ele, de caminhar em direção a Ele, de ir em direção a Ele. Mas o que é a vida cristã, se não é andar em direção a Jesus? O que é a vida cristã, se não é se parecer com Jesus? O que é a vida cristã se não é decidir por vontade própria se parecer com Ele em todas as áreas das nossas vidas? Isso é ser um cristão. Amém? Então a nossa esperança nos coloca em movimento. Quem aqui tem Jesus? Ter Jesus é ter esperança? Sim ou não, igreja? Então quem tem Jesus tem esperança. E quem tem esperança está sempre em movimento. Você pode dizer comigo, quem tem esperança está sempre em movimento. Porque pessoas desesperançosas param. Pessoas sem perspectiva de amanhã. Pessoas sem crença, sem fé, sem fidelidade na sua fé. Ela não vai movimentar. E a pessoa que tem esperança, ela tem motivos para andar. Porque a nossa esperança é uma pátria celestial. A nossa esperança não é terrena. É muito bom desfrutar do bom e do melhor que a gente pode usufruir aqui na terra. Bons carros, boas casas, bons salários, bons passeios, boas viagens, lazer, prazer com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Essas coisas são muito boas, mas elas são terrenas, elas são humanas, elas passam, elas não permanecem. Nós temos que aprender a lidar com esse processo de que elas passam.
E que a vida cristã é uma caminhada e a nossa esperança precisa nos colocar em movimento. Então, quando você vê uma pessoa parada, nos cantos, acrabunhada, triste, como diz o nordestino, amarrando bode. O nordestino fala quando a pessoa está triste, está amarrando bode, né? Está amarrando bode ali no pé da cadeira. Quando a pessoa está assim, é desesperançosa, ela não vai andar. Mas é impossível, irmãos, o processo da caminhada cristã parado. Não existe caminhada parado. Você precisa se colocar em movimento. Como disse John Wesley, o reformador inglês, perguntaram para ele assim sobre as pregações dele, eram tão avivadas, tão poderosas, milhares de pessoas se convertiam, e perguntou para ele assim, como você faz? Ele falou assim, ó, eu me ponho a queimar e as pessoas me vêm queimar, vêm me ver queimar. As pessoas precisam saber disso, que você tem que ter tem que queimar por dentro. Esse movimento de esperança traz esse calor. A vida cristã é relativa a Cristo, à fé. Ao crer nos ensinamentos de Jesus, confessar, decidir andar com Ele, mover em direção a Ele. Então, quando você diz assim, eu sou um cristão, você automaticamente está dizendo para a sociedade que os seus valores são os valores de Cristo. Quando você diz, lá na sua escola, na faculdade, onde você trabalha, na vida secular que você trabalha, se você diz para as pessoas lá, eu sou um cristão, você está professando que você defende valores que ninguém defende. Que você defende princípios que pouquíssima gente defende. Que você tem um jeito de pensar que pouca gente tem. Amém? Você gosta de ser reconhecido como cristão sem precisar falar? Quantos gostam? Eu acho essa experiência das melhores que existe. Quando você não falou nada com ninguém, você não disse nada para ninguém, mas te abordam e diz assim, você é cristão? Porque eu vi algo diferente em você, você age diferente, você fala diferente, você pensa diferente, você ama diferente, você serve diferente. Irmãos, é essa a identidade, é essa a caminhada, a gente tem que caminhar nessa direção. Tem que chegar uma época da nossa vida que a imagem de Cristo vai se misturar com a nossa, ao ponto das pessoas não saberem mais se é você ou se é Cristo. Isso é caminhada cristã. Chegar a um ponto que as pessoas não sabem mais dizer se você é você mesmo ou se você tem mais os valores de Cristo do que os próprios, seus. É esse que o meu objetivo é esse. Paulo disse assim, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todo mundo aqui nessa noite tem uma carreira para correr na fé cristã. Amém? Amém? Você tem corrida, a sua corrida? Porque cada um aqui tem a sua corrida. Aqui ninguém pode correr a minha corrida. Aqui ninguém pode correr a sua corrida. Mas uma coisa nós podemos fazer. Quem aqui já assistiu maratona, aquela maior que tem nas Olimpíadas, 42 quilômetros? Aquela que é a maior. Você já viu que aquela maratona de 42 quilômetros, ninguém começa no tiro pesado? O que é o tiro pesado? Já dando toda a potência que tem no corpo? Porque se ele fizer isso, o que acontece? Ele vai conseguir terminar? Não. Ele tem que saber, ele tem que marcar um ritmo, não tem? Constante, ele tem que ir treinando para ter um ritmo de como ele vai conseguir durar 42 quilômetros sem desistir da corrida e parar a corrida. Então, quando alguém está na corrida, você já prestou atenção que sempre tem alguém com a água para dar? Você não para a corrida, eu acho fantástico o negócio. Você está aqui, ó, você pega a água assim e continua. Pega um pãozinho, um negocinho assim para repor o carboidrato, a energia, você está correndo, você pega aqui um doce e vai comendo. Eu acho a vida cristã é mais ou menos daquele jeito que eu imagino. Sempre ao longo da sua caminhada cristã, o processo da caminhada cristã, tem alguém com a aguinha estendida para te dar, tem alguma coisa estendida para te dar, para você não parar de correr, para você não parar de caminhar. Talvez você nesse momento seja o que está estendendo a mão e dando uma água e um doce para alguém que está correndo. E talvez outra vez é você que está correndo e outro está te estendendo a mão, porque o evangelho, a comunidade de fé, ser uma igreja, é estender a mão, é dar água, é dar um pão. Todo mundo está na mesma corrida.
Todo mundo está na mesma corrida. Uns em velocidades maiores, outros em velocidades menores, porque não corremos na mesma velocidade, mas estão todos na mesma corrida. E isso é tão lindo nesse processo, porque a gente tem que correr essa carreira que nos está proposta. Mas o grande problema do processo da caminhada cristã é a perseverança. Perseverança é um negócio extraordinário. Perseverança é muito interessante, porque tem muitas pessoas que iniciam longas jornadas e param. Tem pessoas que iniciam pequenas jornadas e param. Tem pessoas que na sua jornada encontra conflitos e para. Encontra embates, para. Encontra obstáculos, para. Qualquer coisa faz alguém parar. E isso não é caminhada. Isso não é perseverança. Correi com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu não quero que você corra na mesma velocidade que eu corro, mas eu não quero que você não corra. O que não pode acontecer é você não correr a carreira que te está proposta. O que não pode acontecer é você dar as costas para o Evangelho, dar as costas para a salvação, dar as costas para o reino de Deus e decidir não correr. Você já viu aquelas corridas de obstáculo também nas Olimpíadas, que tem que saltar assim, a cada 1 metro tem um obstáculo, que as pessoas às vezes tropeçam e caem, e elas levantam da onde elas caíram e continuam correndo. Com o joelho ralado, com o joelho machucado, às vezes torceu o braço, mas a pessoa levanta e continua correndo, pulando os obstáculos, porque ela tem o objetivo, chegar ao final. Nós temos um objetivo como igreja, como noiva do Senhor, chegar ao final da corrida. Todos nós começamos a nossa caminhada e queremos chegar ao final, amém? Os irmãos querem chegar ao final da caminhada ou não? Querem correr a corrida que está proposta ou não? A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, porque quem retrocede, retrocede para a morte. Daqueles que desistem, que dão as costas, que abrem mão da corrida, que abrem mão da caminhada, do processo do caminhar. Essas pessoas morrem no meio do caminho. Jornadas, longas jornadas são sempre difíceis, mas a beleza da jornada não é o destino. A beleza da jornada não é o destino, é o caminho. Igreja, aprende uma coisa, a beleza da jornada não é o destino, é o caminho para chegar no destino. Essa é a beleza da jornada. A vida cristã, eu quero que você repete comigo assim, ó, o caminho se faz no caminhar. O caminho se faz no caminhar. Então quer dizer que se você não está caminhando, não tem caminho. Sabe, a vida cristã é o ponto A, a conversão, até o ponto B, o céu. Repete comigo, igreja. Ponto A, conversão. Ponto B, céu. Então, do ponto A ao ponto B, é que é a diversão do negócio. Não é sair do A e não é chegar no B. É o caminho. É o caminho que é a grande arma de Deus para tratar com as nossas vidas, é o caminho. A beleza da jornada cristã, do processo de caminhada cristã, está no caminho, está no andar, está no mover, está no aprender. É você reconhecer em si mesmo que você não é a mesma pessoa de quando você converteu. Que você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Que você não é mais a mesma pessoa de 20 anos atrás, porque Jesus na caminhada tem transformado a história da sua vida e você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais aquela mesma pessoa lamurienta, reclamona, murmurando, você hoje agradece. Você não é mais aquela pessoa rixosa, insuportável, hoje você é uma pessoa agradável. Hoje você é uma pessoa tratada, uma pessoa que as pessoas amam estar perto de você. Tudo isso só funciona na caminhada.
Você só é tratado na caminhada, você só é sarado na caminhada, você só precisa de milagre na caminhada, você só precisa de sinais e de maravilhas na caminhada, você só precisa do poder do Espírito Santo e do mover de Deus na caminhada, você só precisa de Deus verdadeiro na caminhada, parado não precisa. Pessoas paradas não precisam do poder de Deus, pessoas paradas não precisam do Espírito Santo. Pessoas paradas não precisam de tratamento de Deus, porque o mover de Deus está com aqueles que andam em direção à vontade dEle, que trilham o caminho mesmo sabendo que o caminho não é fácil, mesmo sabendo que tem dificuldades pelo caminho, as pessoas não abrem mão de continuar caminhando. Não é diferente com você, não é diferente comigo, não é diferente com ninguém. Não tem ninguém aqui nessa noite melhor do que ninguém. Está todo mundo na caminhada, está todo mundo dentro dessa corrida. Que Paulo disse, tem uma corrida que está proposta e a gente tem que correr ela com perseverança. Não importa o ritmo que você está correndo, mas você precisa correr. Você precisa levantar. Quando os muros estavam cheios de buracos, vários buracos que dava para ver do outro lado, que foi uma visão que Deus deu para Ezequiel. Ezequiel viu que tinha vários buracos no muro. Vários. E buracos assim, absurdos, que dava para a pessoa passar. E aí Deus pergunta para Ezequiel, como é que nós vamos fazer para tampar esses buracos? Põe de pé, e eu vou falar com você. Eu acho interessante Deus falando para Ezequiel, põe de pé primeiro. Levanta, fique em pé. Uma posição mesmo. E aí eu posso falar com você. E aí eu vou dizer para você o que você vai fazer. Isaías estava também numa situação difícil, de impureza, de lábios, desesperançoso. Estava sofrendo na mão do povo de Israel os mesmos problemas que Israel sofria. E Deus chama ele e fala assim, eu quero que você vá e fale à casa de Israel. E ele diz assim, eu sou pesado de boca, minha boca é impura, eu não presto, eu não valho nada. Eu sou uma pessoa que eu não tenho valor nenhum, eu não presto, eu não sirvo para nada. Eu sou um zero à esquerda, eu sou um zé ninguém, eu não sirvo para nada. Porque muita gente conversa com Deus desse jeito, porque acha que Deus vai ouvir e falar assim, então tá bom meu filho, senta aí, não precisa fazer nada não. É verdade, então é mesmo, então senta aí e fica assim. Não, Deus chamou Isaías, falou assim, Isaías, então é o seguinte, abre a boca. E Deus veio do céu com Atenaz pegando fogo, pôs dentro da língua dele e queimou. Falou assim, pronto, era esse o seu problema? Tinha impureza nos seus lábios, agora não tem mais. E agora você fica de pé e vai lá falar. E aí ele fala, eis-me aqui, Senhor, usa. O que Isaías fala? Eis-me aqui, usa o pastor Edgar. Não, usa a pastora Kátia. Foi isso que Isaías falou? Não, falou que usa eu. Eu não quero que você use ninguém, eu quero que você use eu. E Deus fala para ele assim, então nós vamos começar bem simples. Você vai ficar 3 anos andando pelado no meio do povo. Vamos começar devagar. Você vai ficar 3 anos andando sem roupa no meio do povo. E quando te inquirirem perguntando por que você está pelado, por que você não veste roupa igual aos outros, você vai parar e vai dizer assim, assim diz o Senhor de Israel, eu conheço a sua nudez, o seu pecado e sei quem vocês são diante de mim. Não sei se eu teria coragem já do primeiro desafio. Meu Deus, você já teria coragem de andar 3 anos pelado, no meio do povo? Você já ia obedecer? Você tinha acabado de falar, eis-me aqui. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus sempre... Eu aprendi uma coisa ao longo desses 25 anos que eu estou numa igreja evangélica. Sempre pessoas que estão fazendo muito, estão muito sobrecarregadas, Deus continua chamando as sobrecarregadas. Já observou? As pessoas que estão com 5, 6 coisas para fazer, Deus levanta uma 6, levanta uma 7, levanta uma 8, e a pessoa vai dizendo assim, sim para 7, sim para 8, sim para 9, sim para 10. A pessoa vai dizendo sim para tudo, sabe por quê? Porque ela ama estar em movimento. A pessoa já percebeu que Deus usa, que Deus trabalha, que o Espírito Santo age, para quem diz sim, põe a mão no arado e não olha para trás. A pessoa já amadureceu e sabe que o melhor lugar para estar é fazendo a vontade de Deus, então nada me para, nada me segura, eu avanço, eu não sei pregar, eu vou pregar, eu não sei evangelizar, eu vou evangelizar, eu não sei orar, mas eu oro, eu não sei como ler a Bíblia, mas eu leio assim mesmo. As pessoas não conseguem mais te parar.
A vida cristã é isso. Você descobre que você amadureceu, que você é um crente de verdade quando nada mais te para. Fofoca não te para. Vergonha não te para. Humilhação não te para. Acusações não te param. Nada mais te para, porque você descobriu que a beleza está na jornada. A beleza está na jornada, irmão. E eu vou na jornada até o final. Amém? Quantos vão à jornada até o final? Irmãos, para resolver conflitos e para iniciar jornadas, você precisa ser maduro e saudável. Eu vou dizer de novo. Para você iniciar jornadas, seja elas pequenas ou grandes, e para resolver conflitos e nada te parar, você precisa ser maduro e saudável. Você precisa aceitar ser amadurecido. Você precisa receber o tratamento de Deus e Ele te amadurecer. Porque eu não vou te amadurecer, é Deus que vai. Se você ainda consegue servir a Deus sem consertar, se você ainda consegue servir a Deus sem pedir perdão, quando está errado com alguém, você tem um sério problema de jornada. Você ainda não aprendeu, você nem começou a caminhar. Porque nós temos que perceber que o processo de amadurecimento e de vida saudável é para nós. Por que alguns desistem da caminhada cristã? Já se perguntou? Já deu um clique assim na sua cabeça? Por que algumas pessoas param e desistem? Por que alguns não voltam mais? Por que pessoas que você conheceu não voltou mais ou desistiu? Eu coloquei aqui 3 coisas que eu analisei. Por que algumas pessoas desistem da caminhada cristã? Primeira coisa que eu percebi nesses anos de experiência e observando, perspectivas erradas. Pessoas entram em igrejas e decidem caminhar a fé com perspectiva errada. Começam a ver Deus como um Aladim. Esfregou a lâmpada e saiu de lá. E tudo que você pedir vai acontecer. E começa a achar que a vida de igreja, a vida de comunidade não vai ter problema, que vai ser um lugar fantástico, perfeito. Então, uma das coisas que eu observei que as pessoas desistem são as perspectivas erradas da vida cristã. A pessoa entende uma coisa e descobre que não é aquilo que ela esperava e ela desiste. Segunda coisa que eu observei por que algumas pessoas desistem são as expectativas erradas. Você espera uma coisa, mas a coisa que você espera, Deus nunca disse para você que Ele faria. Expectativas erradas. As pessoas esperam coisas que Deus não disse. As pessoas esperam de outras pessoas coisas que Deus não trabalhou nem nela mesma. Você entendeu o que eu disse? Você tem expectativa de que Deus trate em áreas das pessoas que você mesmo não se deixou tratar ainda. Você acha que a outra pessoa é obrigada a ser tratada e sarada em áreas que você se recusa a ser tratado e sarado. É curioso como tem muitas pessoas que têm expectativas irreais, coisas absurdas. E por último, as pessoas não sabem lidar com as intempéries da caminhada cristã. Ela desiste. Irmãos, eu passei uma experiência aqui nessa igreja há muitos anos atrás. Acho que já contei isso para algumas pessoas. Uma pessoa, ela já faleceu, ela já até faleceu. Ela tinha um ódio mortal de mim, eu não sabia. Eu nunca tinha relacionado com ela. De andar, de frequentar a casa dela, de estar junto dela, igual é o normal da vida cristã, não tinha. E aí um dia eu cheguei aqui para o culto de domingo à noite, e o pastor me chamou e falou assim, você pode resolver um problema para mim? Eu falei assim, posso. Tem uma pessoa que tem ódio de você, já tem 1 ano que ela não toma ceia, porque toda vez que ela olha para você, ela tem raiva de você. Ela não consegue tomar ceia porque ela tem ódio de você. E eu falei, quem é a pessoa, pastor? Aí ele falou e eu pensei assim, mas nem conversa com essa pessoa. Aí ele falou, vamos lá. Aí eu entrei na sala pastoral e a pessoa estava lá sentada chorando. E aí eu sentei e o pastor falou assim, está aqui, ó.
Fala para ele tudo que você falou. Aí ela falou, tem ódio de você, e não sei o quê. E falou um punhado de coisas, né? E eu ouvi, caladinho. Tá? Quando ela terminou de falar, eu disse assim, eu quero te pedir perdão. Porque eu não sabia que estava fazendo tanto mal para você sem saber. Eu quero te pedir perdão. Porque eu não sabia que você estava 1 ano nessa situação por causa de mim. Então, assim, até eu estou sentindo mal agora. Aí ela falou assim, eu te perdoo. E levantou e foi embora chorando. Mas eu nenhum motivo entendi a razão daquilo. Você já parou para pensar se não tem pessoas assim com você e você não sabe? Pessoas que estão feridas e magoadas com você e assim, nem você sabe. Isso faz um culto ficar pesado. E o culto fica pesado não é para quem vem no culto, fica pesado para a pessoa. A pessoa chega aqui, vai embora e fala assim, Deus não falou, não senti a presença de Deus, mas não reconhece que tem que pedir perdão, não reconhece que errou, não reconhece que precisa de tratamento, não está num processo. Expectativas irreais, perspectivas erradas e as intempéries da vida. A vida cristã é cheia de intempéries, e Jesus disse lá em João 16:33 o quê? Lembra? No mundo tereis... Não, lá não diz isso. Lá diz assim, no mundo vocês vão viver e comer do melhor dessa terra. Vocês não vão mais sofrer quando vocês converter. Vocês já aceitou a vida de vocês agora vai ser top das galáxias. É só praia, sombra, mar, prosperidade, vida de Deus. É isso que está escrito em João 16:33, irmão? Mas por que a gente enxerga assim? Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, porque eu tive. Vocês não são diferentes, eu tive. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Mas esses textos eu acho que algumas pessoas já rasgaram das suas Bíblias. E a outras coisas que eu observei é que quando vem o tratamento de Deus, eu coloquei aqui 1/4. Perdão, as ações do tratamento. Na hora que Deus começa a tratar na nossa vida, muita gente vai embora. Na hora que Deus põe mão na ferida, na hora que Deus põe a mão. Você já viu um procedimento de enfermagem, que é pegar um abscesso muito grande no corpo de uma pessoa, um abscesso, seja em qualquer região do corpo, que um abscesso já está grande assim, aí o médico esteriliza e vem com bisturi e passa? Qual que é aquele procedimento? Por que o médico está fazendo isso? Por que o médico pega um abscesso grande, esteriliza e passa o bisturi e abre? Por que ele faz isso? Por que ele faz isso, igreja? Se você deixar o pus lá, o que vai acontecer? Necrosa, vai matar tecido, vai morrer. É ou não é? Então, o médico tem que espremer todo o pus. Desculpa, irmão, falar, mas a realidade é essa. Você acha que Deus trata com gente de um jeito diferente? Você acha que Deus não vai fazer isso comigo, com você? Você acha que não tem abscessos na nossa alma que vai passar o bisturi? Feridas, mágoas, ressentimentos, raiva, ódio, ira, carnalidade, adultério, prostituição, engano, malandragem, esperteza. Você acha que o bisturi uma hora não vai entrar nessas áreas e não vai cortar? A não ser que eu e você queiram andar com Deus de maneira de faz de conta. Igual Alice no País das Maravilhas. A gente que acha que é tudo, não. Se for desse jeito, não serve. Amém? Agora, lógico, eu quero dar um contra-exemplo aos irmãos, já estou encerrando, irmãos. Primeira coisa, para você andar a caminhada cristã do jeito certo, tem expectativas reais. Repete comigo, igreja. Eu tenho que ter expectativas reais. O que é isso? Tem dia que a pastora Kátia não vai estar vivendo o melhor momento da vida dela. Tem dia que ela vai estar doente, enferma, vai estar mal. Tem dia que talvez ela vai te dar uma má resposta, não sei. Tem dia que talvez ela vai te tratar de um jeito indiferente. Como você vai lidar com isso? Como você vai lidar quando o outro, que é seu irmão em Cristo, não está vivendo os melhores dias?
Você vai tomar raiva dele e não vai tomar ceia também? É assim? Não tem, tenha expectativas reais. Veja pela perspectiva certa. Não inventa. Creia no que está na Bíblia. Mantenha os olhos em Jesus. Mantenha os olhos em quem, igreja? Saiba para onde você está indo. Quem aqui sabe para onde está indo? Ixi. Fiquei preocupado agora, hein? Quem aqui sabe para onde está indo? Amém. Não desista e cuide da sua visão. Crer, se arrepender, se render, ser uma nova criação. Comece a andar e vá até o fim. A obra de Cristo foi completa. Precisamos aprender que o Evangelho não é uma doutrina, é uma pessoa. Você pode repetir comigo, igreja? O Evangelho não é doutrina, é uma pessoa. Jesus. O Evangelho é Jesus. E Jesus é a nossa meta, seguir e imitá-lo. Na caminhada, somente pessoas maduras e adultas podem cooperar com o reino. Não é ponto de partida ou ponto de chegada, mas é o caminho. Amém? Glória a Deus. Concluindo. A vida cristã se divide em 4 fases. A vida cristã se divide em quantas fases? Vou falar as 4, rapidinho. Primeira fase da vida cristã. Aceita Jesus, ouve o Evangelho, batiza nas águas, mas ainda lembra do mundo e está vivendo em águas rasas. Quem está nesse patamar aí? Quem ainda está vivendo a primeira fase da vida cristã? Vamos de novo? Aceitou Jesus, ouviu o Evangelho, batizou nas águas, mas ainda lembra muito do mundo e está nas águas rasas. Essa é a primeira fase da vida cristã. Tem que socorrer as pessoas que estão nessa fase. Segunda fase da vida cristã. Você evoluiu um pouco. Você abandonou alguns pecados e começa a fazer alguma coisa para Deus. Alguma coisinha você já começa a dar um sinalzinho que você quer fazer. Quem está na segunda fase? Amém? Terceira fase. Você já possui um relacionamento mais profundo com Deus. Já consegue ensinar a palavra e compartilhar a fé. Quem está na terceira fase? Amém? E a quarta e última fase. Decidiu prosseguir contra tudo e contra todos. Decidiu prosseguir na unção, no Espírito Santo. Tem zelo, tem amor, tem temor pelo reino de Deus e não muda mais. Quantos de nós já estamos na quarta fase? Amém? Igreja, quantas fases eu disse que tem a vida cristã? 4. Um novo convertido está em que fase? Primeira. A pessoa que passa 1 ano, 2 anos de igreja está em que fase? A segunda, da primeira para a segunda. E quem é que socorre para não deixar as coisas mudar? Discipulado, cuidado, pastoreio, socorro. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero encerrar com o último versículo de Jesus, quando ele disse assim, olha, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem aqui quer ser importante? Quem aqui quer ser importante para Deus? Eu quero. Não sei você. Quem aqui quer ser importante para Deus? Quem aqui quer ser importante para Deus? Aquele que quer tornar-se importante, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo. Deve ser o que mais serve. Como o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser, não veio para ser servido, mas para servir. Bom, a vida cristã é uma jornada linda.
E você, a vida de muitos de vocês aqui que eu conheço há muitos anos, a gente consegue perceber mudanças em muitas coisas. A gente consegue perceber mudança em muita gente. Mas o processo da caminhada cristã começa na conversão e vai até o caixão. Nunca acaba. Todo dia quando você acorda, Deus está tratando coisas dentro de você. Ainda está... Deus, eu vou dizer uma coisa para você, não quero escandalizar os irmãos não. Eu que tenho 25 anos de conversão, e a Isabel que tem uns 60 anos de conversão. A cara dela. Tô brincando, Isabel. Pessoa, não importa quantos anos de conversão ela tenha, Deus ainda acha abscesso que precisa de bisturi. Não ilude não. Não é porque eu sou pastor e estou aqui no altar pregando para você nessa noite que ainda tem muito abscesso para ser achado na minha vida e aberto. Não existe isso. Como diz uma canção agora que eu estou ouvindo recentemente, não me lembro o ministro, ele diz assim: eu sou obra inacabada. A maior verdade que eu ouvi. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer assim: eu sou obra inacabada. Fala, eu sou obra inacabada. Não tem nada pronto, irmão, não ilude não. Cuidado com as expectativas irreais, perspectivas erradas. Sai fora desse negócio. A gente é obra inacabada. Ainda tem muita coisa para Deus tratar. E você precisa viver Provérbios 17, 17. Mas Provérbios 17, 17 é para pouquíssimas pessoas. Desculpa a sinceridade, mas é para pouquíssimas pessoas. Os irmãos sabem o que está escrito lá? Assim como ferro afia o ferro, assim cada um o rosto do seu irmão. Está pronto para isso? Eu já vivi 2 anos, 3 anos, toda sexta-feira afiando ferro com um grupo de 12 pessoas. Era todo dia. E falava olhando no olho e tratava e falava. E não, está errado isso na sua vida, você precisa mudar isso. E falava na minha, ia tratando, ia consertando. Era um discipulado profundo mesmo, de confronto o tempo todo, de tratamento. Eu agradeço a Deus que eu tive a oportunidade de participar daquele momento, porque eu me deixei ser confrontado. Não é afrontado, irmão, é confrontado. Ou você acha que está todo mundo pronto? Bom, se nós estivéssemos prontos, a carruagem que buscou Elias passava aí na porta agora, né, pastor Daniel? Se parar aí, você pede para me esperar, que eu estou dentro. Não é assim. A vida cristã é uma caminhada de jornada, de começo, meio e fim. E a gente não pode parar. A gente tem que chegar, como diz o pastor Marcos Gregório, do Apacentar de Nova Iguaçu. Naquele primeiro CD do Toque no Altar, tem uma pregação no finalzinho, lembra? E ele diz assim na pregação: tem que chegar uma época da vida da gente, da caminhada cristã, que você vai ter condições de dizer de maneira bem madura assim, com dinheiro, servindo a Deus. Sem dinheiro, servindo a Deus. Com saúde, servindo a Deus. Sem saúde, servindo a Deus. Com bonança, servindo a Deus. Passando dias mais negros da minha vida, servindo a Deus. Haja o que houver, diabo, você vai me ver seguindo a Deus. O diabo não pode parar, ele não tem poder para te parar. É nós que paramos, não é ele que nos para. Eu quero agora que você dê as mãos para essas pessoas que estão do seu lado. Eu quero orar com vocês. Se tiver alguém sozinho, você vai para perto dessa pessoa. Amém? Quero dar uma dica para você. Se você quiser viver Provérbios 17, 17 comigo e com a pastora Kátia, nosso coração está aberto. Pode ir lá falar tudo que você quiser. No outro dia eu consigo te abraçar e beijar do mesmo jeito e não me atrapalha nada. Agora eu não sei se você no outro dia vai querer olhar para a gente. Esse é o processo de amadurecimento. Amém? Agora você pode orar para essa pessoa que está do seu lado aí e profetizar vida de Deus para ela. Você pode fechar os seus olhos e orar por ela.
posso ouvir a tua voz. Senhor Jesus, Me eu apresento a igreja do Senhor nessa noite, os visitantes, as nossas famílias, os nossos irmãos, as nossas irmãs. Que nós possamos ser pregadores das boas novas. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é doutrina. O Evangelho é Jesus. O Evangelho tem uma pessoa, e é Jesus. E nós precisamos almejar na nossa vida o alvo do livro de Efésios, até que todos cheguemos à medida e estatura de Cristo Jesus. Começa a orar, igreja, levanta a voz. Eu quero ouvir a igreja do Senhor orando. Ora uns pelos outros, ora uns pelos outros. Levanta a sua voz, me dizendo vem. Ora, igreja, ora, ora, ora que melhora. Ora que melhora, mas é só oração. Vem, e eu vou. Ô Senhor, nessa noite nós oramos e cremos em nome de Jesus num novo tempo, onde as pessoas não vão mais parar por nada. As pessoas não vão desistir da caminhada. Coloca as expectativas certas nos corações. Coloca as perspectivas certas nos corações. Ajuda eles a enfrentar as adversidades e não parar. Aleluia! Sopra um novo fôlego de vida. Sopra a vida no nosso meio, meu Pai. Que possamos avançar de fé em fé, de glória em glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sara as áreas feridas das nossas vidas, sara as nossas almas, corpo, alma, mente e coração. Sara por completo, sara e trata por completo. A beleza da jornada está no caminho, Senhor. Deus, que esse povo que está aqui nessa noite tenha paixão por andar no caminho do Senhor. Que aceitem ser tratados, limpados, aperfeiçoados, transformados. O profeta Isaías diz: um passinho aqui, um passinho ali, um preceito aqui, um preceito ali, até que um dia esteja pronto. Posso olhar em teus olhos. Aleluia, igreja do Senhor. O Senhor Jesus está com você. Você não está sozinho. Se deixe ser tratado, sarado. Não abandona a fé cristã por causa de nada, por causa de migalhas, de mentiras, de enganos. Fica firme nos propósitos eternos do Senhor. Você pode dizer que você vai. Se eu vou. Você vai correr para os braços de Jesus, noiva. Vou